Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui no terceiro vídeo do projeto Gabi Quase Todo Dia do mês de novembro, em comemoração a 1 ano desse canal. Então vamos lá. O vídeo de hoje é pra falar como eu paguei a língua com leituras. Lendo coisas que eu jamais imaginei que leria antes, e leituras muito boas por sinal. Então se você quer saber que livros são esses, continua aí no vídeo, já deixa seu joinha pra não esquecer. Comenta se você já leu algum desses livros que eu vou mostrar aqui. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá! Para contextualizar a história. A gente se mudou para esse apartamento tem pouco mais de 2 meses. Foi uma mudança bem tranquila, a gente gostou muito daqui. Eu olhei, gostei, mudei. Foi assim, a mudança não demorou mais de 1 mês entre a gente conhecer aqui o apartamento, o lugar e mudar pra cá. Tem até vlog da mudança, tem 2 vlogs da mudança, se você ainda não viu, vou deixar eles linkados aqui, vou deixar no box de informações também. Mas o que aconteceu? Esse apartamento fica na Zona Norte e nós morávamos na Zona Sul. Inclusive, o meu trabalho, né, a escola em que eu dou aula, continua na Zona Sul, ela não veio pra cá junto com a gente. E a maior preocupação que eu tive durante essa mudança não foi com dinheiro, graças a Deus, não foi com empacotar as coisas, não foi com nada disso. Minha maior preocupação foi: vou ter que dirigir da Zona Norte até a Zona Sul para chegar na escola, para chegar no trabalho. E dirigir para mim foi uma questão. O que aconteceu? A gente pegou o carro no final de 2019. Eu tenho habilitação há muitos anos. Minha habilitação acho que é de 2008, 2009 por aí. Só que eu nunca tive carro. Sempre andei de ônibus, nunca nem pensei em ter um carro. E então não tinha prática de dirigir. Tirei minha habilitação, porque meu primeiro emprego foi numa autoescola, então foi bem tranquilo. Aí, quando eu e o Gabriel a gente foi morar junto, que aí a gente pegou o Potter, né? Pensamos que um carro seria bom pra fazer as coisas de casa. Ele tinha moto e pra fazer as coisas de moto sozinho de casa a gente fez muito tempo, mas um carro é muito mais cômodo, como a gente sabe. Então a gente pegou o carro no final de 2019 e eu comecei a dirigir, fui pra Jundiaí, que minha mãe mora lá, fui pra praia. O que aconteceu? Veio a pandemia. Fiquei meses e meses e meses sem dirigir e quando eu voltei, eu deixei criar dentro de mim um pânico. Então toda vez que eu pegava o carro, era nervosismo, era um suador, eu evitava ao máximo pegar, só ia pro trabalho, que era coisa de 5 minutos de casa, subia a rua, desceu, eu já tava na escola. Pedia pro Gabriel me levar quando eu não tava muito segura de ir. Sempre dava um jeito de meio que trapacear pra não ter que dirigir. E quando eu voltei a trabalhar todos os dias, eu ia morrendo de medo. Aí mudamos pra cá. Eu não ficava nervosa com a mudança, né? Como eu já disse, eu ficava nervosa em dirigir. E é só isso que eu conseguia pensar. Eu não dormia, porque de carro daqui até o meu trabalho dá tipo 50 minutos, 1 hora estourando. De ônibus dá 2h30, então eu tinha que dar um jeito de ir de carro. Mas isso estava tirando o meu sono. E quando as pessoas iam falar comigo, era a única coisa que eu tinha de assunto, sabe? Porque eu tava tão aficionada com isso que eu não conseguia pensar em outra coisa. Tem uma professora que falou assim: Gabi, você tá sofrendo por antecipação. E eu tava, tipo, passando mal até. Ela falou: como você é leitora, eu vou te dar um livro que vai te ajudar com isso. E esse livro é esse aqui, ó. O Poder do Agora. Esse aqui foi o presente dela. Podia ter uma dedicatória aqui, né, amiga Leila? Mas não tem. E ela me deu esse livro e falou que ele iria me ajudar muito. Aí eu fiz assim: obrigada. Porque livro de autoajuda nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. Então ela me deu esse livro e eu comecei a ler. Inclusive não terminei ainda, porque estou lendo devagar. Aí lendo, e ele fala muito que a gente tem que viver o presente. Que o passado já foi e que o futuro não existe, né? Claro que é bom a gente se organizar, pensar, planejar. Mas isso que eu tava passando de sofrer é uma questão que não fazia sentido, porque, sabe, eu tava lendo não sem fé, mas eu tava lendo porque ela falou que queria me ajudar, então eu falei, vamos dar uma chance. Até que eu cheguei nessa parte aqui que eu vou ler, ó. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Tá até grifado aqui. Eu já grifei muito esse livro
E quando eu li essa parte, fez muito sentido na minha cabeça. Se existe a história da chavinha virar, ela virou naquele instante. O que o livro falou é exatamente o que eu tava fazendo comigo. Não existe o futuro, né? A gente não pode lidar com o futuro. Eu tinha que lidar com agora. Na noite em que eu li esse pedaço, eu dormi tão bem. Olha como as coisas mexem com a gente, né? Eu dormi tão bem, como se não tivesse problema. Quando eu li isso, eu pensei, vou lidar com a questão de dirigir quando eu tiver que dirigir. Não adianta eu ficar fazendo isso antes, porque não vai dar certo. Então, esse livro, O Poder do Agora, tá sendo muito bom pra minha vida. Por isso que eu tô lendo devagar. Queria dar um exemplar pra cada pessoa, porque todo mundo tá passando por uma angústia, um sofrimento. E são coisas que, se a gente aprende a lidar com a nossa cabeça, a gente fica melhor. É claro que não vai mudar de um dia pro outro, é uma coisa a se trabalhar. Quando eu tava ali no olho, né, do furacão, que com essa questão de dirigir, que eu comecei a ler ele, à noite, principalmente quando a gente deita, que não tem muita coisa pra fazer, né, que fica ali esperando o sono chegar, eu ficava pensando muito assim, tipo, não vou pensar na questão de dirigir, não vou lidar com isso agora, vou lidar com isso quando eu tiver que lidar com isso. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu precisei dirigir, o Gabriel foi junto comigo. Foi até uma quarta-feira, eu não vou me esquecer esse dia. Foi uma quarta-feira e eu fui dirigindo daqui até lá. Voltei dirigindo. Eu consegui, né? Eu fiquei muito feliz porque eu consegui, mesmo com a companhia do Gabriel. Cheguei toda suada, tipo, tremendo de nervoso, mas eu consegui. E o que me ajudou muito foi esse livro. Não sofrer por antecipação com uma coisa que nem aconteceu e que eu só teria que lidar quando acontecesse. E o que me ajudou também com essa história de dirigir, né, pensando muito nesse livro de desenvolvimento pessoal, o dia que eu fui sozinha. Um dia antes, eu comecei com os pensamentos de novo de não vou dar conta, não vai funcionar. Mas eu falei assim, eu pensei, né, vou dar conta sim, sei o caminho, sei como é que faz e vou fazer. E foi o que eu fiz. Peguei o carro, pedi ajuda pro meu anjinho da guarda e fui. Não fiz nenhuma barbaridade, graças a Deus. E cheguei na escola e fiquei muito feliz, eu contei pra todo mundo. E quando eu voltei também. Mas o ponto que eu queria falar, que esse livro me ajudou, foi pra pensar no agora mesmo. Tipo, o que a gente tá vivendo agora, que não dá pra sofrer por antecipação. A gente não precisa sofrer por antecipação. Isso daí é fazer um martírio com a gente mesmo, né? Outro livro que também tem me ajudado bastante, porque aí eu li um, aí eu falei, se de alguma forma ele me acrescentou, eu vou começar a ler outros também. Eu sigo o canal da Lu Ferreira, da Chata de Galocha, há muitos anos. E nesses últimos tempos ela começou a indicar livros também. Ela passou por uma mudança ali na vida dela, de saúde. Tanto que ela nem se identifica mais como Chata de Galocha, né? Agora ela é Lu Ferreira mesmo, Luísa. Esses tempos atrás, ela compartilhou a leitura de um livro que se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Vou pôr aqui, ele tá lá no meu Kindle. Eu comprei a edição física dele ontem à noite, porque eu gostei demais. E ela compartilhou esse livro, falando que ajudou muito na questão de ter uma vida mais saudável, de entender os processos do corpo. E eu falei, por que não? Já estou aqui, né, na leitura desses livros com perspectivas diferentes do que eu tô acostumada a ler. Lerei ele também. E li. Eu demorei 3 dias pra ler. Não é um livro grande, mas esse livro me acrescentou tanto. A minha vontade, quando eu terminei, era começar a ler de novo. Porque era tanta informação boa que eu fiquei com medo de perder alguma questão. O que esse livro fala? Mude seus horários, mude sua vida. Ele fala das questões do corpo na temática da Ayurveda. Vamos lá, vou tentar explicar. No livro fala sobre o ritmo circadiano, que nada mais é o tempo que seu corpo tem em relação à luz do dia. Então fala sobre dormir melhor, comer melhor, se exercitar, mais característico de cada um, porque cada um tem um corpo, tem um jeito. E eu li esse livro, gente, juro por Deus, ele fez tanta diferença, parece engraçado falar assim, mas ele fez tanta diferença, ele me acrescentou tanto.
que eu já mudei vários hábitos a partir dessa leitura. Não é segredo que eu tento ser uma pessoa saudável, e é difícil, porque eu adoro comer uma besteirinha. Há muito tempo eu tento ser uma pessoa mais saudável, porque é bom, não em questão de peso e tudo mais, mas em questão da saúde. Porque quando eu chegar lá nos meus 70, 80 anos, eu quero ser uma senhora que consegue levantar do sofá sozinha, que consegue sair para fazer suas comprinhas sem a ajuda de ninguém. Quero ter uma cabeça boa, um corpo bom. E esse livro tem me ajudado quanto a essas questões de cuidar, de olhar para mim, de cuidar de mim. Um hábito que eu achei que eu nunca iria conseguir mudar é em questão do meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ficar acordada até tarde. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de dormir. Então, eu consigo dormir 10, 12 horas, 13, mesmo sem estar cansada. Eu gosto de dormir. Mas isso é, segundo a Ayurveda, segundo ali o nosso ritmo circadiano, isso é um problema. Porque o corpo, o dia começa a escurecer, o corpo começa a se acalmar, então ele tá pronto para dormir, o nosso corpo tá pronto para dormir lá para as 10 da noite, porque tem umas questões que acontecem dentro da gente, né? Dependendo do horário. Então, se você vai dormir mais de 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, seja lá o que for, o seu corpo se confunde inteirinho. Então, esses processos que acontecem não acontecem direito. Eles enfatizam muito no livro que é como se fosse um jet lag. Quando a gente vai para outro lugar, que tem outro horário, o corpo fica todo perdido, todo confuso. E se você não cuida do seu corpo conforme esse ritmo, você acaba deixando ele meio que em pane. Aí eu falei, não, isso é balela. A Lu até falou, eu acordo agora antes do despertador tocar. Tipo, sei lá, entre 6h30 e 7 horas, eu acho. Ela falou um negócio assim. Eu falei, não, isso é balela, isso não vai funcionar. Mas, como eu só acredito vendo, eu comecei a testar. Então, quando dá umas 9, 9h30, já tomei meu banho, vou deitar. Tento ficar sem telas a partir desse horário, né? Porque uma coisa que eu já percebi, isso é um fato comprovado, que nossa mente fica muito acelerada quando a gente tá vendo Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. Então eu tento dar uma desligada do celular e vou ler meu livrinho. Quando dá umas 10, 10 e pouco, 10h30, 10h40 estourando, eu desligo tudo e vou dormir. Hoje, sábado, 8 horas, a Mione me acordou. Já tava meio acordada, aí a Mione pulou em cima de mim 8 horas, já acordei, fui fazer minhas coisas. E a gente tem um dia muito mais produtivo, né? E o que acontece também é que você acorda mais cedo, faz mais coisas. Quando chega a noite, você tá cansado pra dormir, o seu corpo começa a perceber isso. Parece muito louco, mas faz muito sentido. Eu indico muito a leitura desse livro. Quem quiser uma vida melhor, quem tá em busca disso. Mude seus horários, mude sua vida. Outra coisa que eu mudei também depois dessa história, eu acho que eu vou fazer um vídeo completo, mais completinho, né? Mais pra frente, quando eu tiver mais resultados com essa mudança. Mas uma coisa que tem me ajudado muito também é não beber café depois do almoço. Tomo um chá ou não tomo nada, porque não tô com fome, né? Pra que eu vou comer? Mas tem algumas mudanças e mudanças boas acontecendo na minha vida depois dessa leitura. Tanto que eu já comecei, como eu acho que é um livro que tem muita informação boa, eu comecei a ler ele de novo, tô fazendo anotações, porque são muitos pontos, né? E a cabeça da gente não guarda tudo de uma vez. Mas é um livro muito bom que eu recomendo a leitura. E quero ler muito mais, porque esses livros trazem pra gente alguma coisa. É claro que a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que não é, mas esses livros trazem coisas boas pra gente e eu gostaria de compartilhar com vocês esse conceito prévio que eu tinha sobre essas leituras não serem boas, quando na verdade elas são. É só a gente saber pegar o que é bom pra gente. Então, Poder do Agora, mude seus horários, mude sua vida. São livros muito bons, espero que vocês possam ler. E se vocês tiverem também algum livro para me indicar nesse caminho do desenvolvimento pessoal, eu vou gostar muito, tá? Espero que esse vídeo tenha te acrescentado de alguma forma. Fiquei muito feliz em gravar ele. Foi um dos primeiros vídeos que eu pensei, quando eu pensei nesse projeto de Gabi quase todo dia, porque faz tempo que eu quero compartilhar essas leituras com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!